Olá pessoal, professora Daiane aqui falando. Estou aqui neste momento para fazer a correção das atividades da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 7, para o segundo ano do ensino médio. Antes disso, deixo um convite para que vocês assistam a aula em que eu explico o conteúdo Globalização e Migrações. Vou deixar um card aqui na parte superior do vídeo, é só clicar nele. Se quiser assistir depois, peço que você vá até a caixa de descrição e ache o link, ele vai estar lá, é só clicar nele. Agora vamos à obra. Questão número 1. Explique os impactos que os deslocamentos populacionais podem produzir com o contato de diferentes culturas. Primeira coisa, pessoal, é importante saber que o contato entre diferentes culturas pode gerar tanto impactos positivos quanto negativos, certo? Então, vamos lá. Podem gerar impactos positivos como a interculturalidade. Significa que a pessoa vai assumindo aspectos da cultura de outro. E também a miscigenação, que é a mistura de raças, a mistura de povos. Mas pode gerar também problemas como intolerância religiosa e xenofobia, conforme na aula de explicação eu falei para vocês que xenofobia é a aversão, preconceito, medo em relação ao estrangeiro. Vamos ao número 2. Explique as razões que levam os imigrantes ilegais a viverem em condições precárias nas grandes cidades de países desenvolvidos. São muitas as razões, mas eu procurei colocar algumas. Então, muitos imigrantes se deslocam para esses países em busca de melhores condições de vida e trabalho, que nem sempre encontram. Muitos sofrem dificuldades com o idioma, com as diferenças culturais e não conseguem legalizar as documentações. Por isso, acabam ficando à margem da sociedade no país de destino. Ok? Vamos a 3. É uma dúvida muito comum entre os estudantes. Qual é a diferença entre refugiado e migrante? Pessoal, olha, o refugiado, para receber o status de refugiado, precisa declarar que se sente perseguido pelo Estado de sua nacionalidade, por razões de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas, que se ausentou de seu país em virtude desses termos ou que não consegue a proteção do poder público pelas mesmas razões. Ou seja, o processo de comprovar que a pessoa é um refugiado é mais difícil, tá bom? Já o migrante, por sua vez, é aquele que se desloca, que migra em busca de melhores condições de vida e trabalho. Tá bom? A pessoa pode ser um migrante dentro do próprio país, certo? Eu diria para vocês que todo refugiado é um migrante, mas nem todo migrante é um refugiado, certo? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que vai para o Reino Unido para estudar. Ela é um migrante. Ela não é um refugiado, certo? Porque as condições que a levaram para o Reino Unido não foram condições de perseguições, certo? Então, essa é a diferença central. Vamos ao número 4. Descreva o cartoon comentando o que ele retrata. Primeira coisa importante, nós temos aqui uma velha senhora que representa a União Europeia. Daiane, como você sabe que esta senhora representa a União Europeia? Pela cor da veste azul e pelas estrelas em amarelo aqui desenhadas. Essa é a bandeira da União Europeia. E quem são essas pessoas? Imigrantes, provavelmente provenientes de regiões mais pobres do globo, que buscavam refúgio em países europeus. Então, o que o cartoon retrata? Retrata a forma como alguns países da União Europeia, representada pela senhora vestida de azul, lidam com os imigrantes. Notem que eu coloquei alguns países, porque não é uma unanimidade essa rejeição. A Alemanha, por exemplo, tem campanhas de incentivo à imigração. Esses países, no caso, os que restringem, adotam políticas migratórias rígidas para evitar ou dificultar a imigração. Além disso, nesses países,
restritivos, né, os casos de xenofobia costumam ser elevados, porque há muitas pessoas que não veem com bons olhos os imigrantes. Notem que eu tomei esse cuidado para colocar alguns. Isso é muito importante, porque senão a gente generaliza o que, na verdade, não é uma condição total na União Europeia. Número 5. No caso das migrações internacionais, você sabe quais são os países mais procurados? De quais continentes ou regiões partem mais migrantes? O que motiva esses movimentos? Então, eu tenho 3 perguntas. A primeira resposta: os países mais procurados são os desenvolvidos. Aí eu generalizei, especialmente Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, Reino Unido, França, dentre outros. Não coloquei todos, tá bom? Esses são relevantes. De onde partem essas pessoas? Então, as regiões de onde mais saem imigrantes são África, setentrional, que é o norte, e meridional, que é o sul, ao deserto do Saara, né? A América, sobretudo a Latina, e o Oriente Médio, que fica na Ásia, certo? Agora vamos aos motivos. A maioria dos movimentos migratórios internacionais tem relações com conflitos, guerras, instabilidades políticas e anseios por melhores condições econômicas nos países de destino. Então, eu fiz a correção de toda a semana 3 com vocês. Obrigada por acompanhar até aqui. Um beijo e até semana que vem. Tchau!